Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Kim Raoni, de Educação Física, e eu trouxe aqui um tira-dúvida muito bacana para vocês. Vamos ver? Aula 8, Educação Física, Jogos Vorazes. Objeto do conhecimento, as 7 categorias de esportes. É isso aí, vamos lá conhecer e tirar essa dúvida. Eu trouxe aqui uma dúvida para vocês, para instigar, deixar vocês aí um pouco reflexivos. Olha só, se pudéssemos organizar os esportes do mundo inteiro em categorias, quais seriam os critérios? Vou deixar um minutinho aí com vocês pensando e daqui a pouco a gente retorna. E aí, conseguiram responder? Se não, acompanhem junto comigo aqui, ó. Eu vou responder para vocês o significado do esporte de acordo com o contexto. Nós vamos ter 3 tipos: o educacional, o social lazer e o competitivo. Então, o desporto educacional pode ser praticado em estabelecimentos escolares e não escolares. O seu objetivo é proporcionar o desenvolvimento integral da pessoa, a sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer. Para isso, devem ser evitados a seletividade, isso é, a distinção entre as pessoas, e a competitividade excessiva entre os seus praticantes. O desporto educacional é tão importante que a nossa Constituição determina que, em matéria desportiva, ele tenha prioridade na distribuição dos recursos públicos. Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, estabelece que a educação física é obrigatória no currículo da educação básica. O desporto de participação, já aquele outro lá, é aquele praticado livremente pelas pessoas, sem regras oficiais a serem seguidas, como as brincadeiras infantis, tá? E a sua finalidade é contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, promover a saúde, a educação e a preservação do meio ambiente. Já o desporto competitivo, ou seja, o desporto de rendimento, compreende as modalidades esportivas praticadas conforme as regras nacionais e internacionais, com vistas à obtenção de resultados e à competição entre os seus praticantes. Olha só, além disso, possui a finalidade de integrar pessoas e comunidades do nosso país e de outras nações. Então, ele pode ser praticado de maneira profissional, quando o atleta recebe o salário, ou de forma não profissional. São exemplos dessa manifestação esportiva as modalidades disputadas nos Jogos Olímpicos, nos Paraolímpicos, por exemplo, o futebol, o basquete, o atletismo e o tênis. Então, esses são os 3 tipos de esporte de acordo com o contexto. Nós vamos ter o educacional, contexto social e o contexto competitivo ou de rendimento. Mas vem aquela dúvida também, afinal, o que é o esporte? Então, considera-se o esporte como as práticas em que são adotadas regras de caráter oficial e competitivo, organizada em federações regionais, nacionais e internacionais que regulamentam a atuação amadora e profissional. Então, elas envolvem condições especiais e de equipamentos sofisticados, como campos, piscinas, bicicletas,
pistas, ringues, ginásios, etc. Tá? Vários outros tipos de lugares e equipamentos. A divulgação pela mídia favorece a sua apreciação por um diverso contingente de grupos sociais e culturais. Então, isso é esporte, tá bom? É isso que difere ele de outras atividades, como jogos, ginásticas e lutas. Mas aí, quais são as categorias que a gente pode separar dentro do esporte? Então, existem vários tipos. O primeiro deles são os esportes de marca. Então, o que são os esportes de marca? Nós temos aqui o exemplo, né, do atletismo, da natação, são ótimos exemplos desse tipo de esporte, dessa categoria de esporte, que são um conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar os resultados registrados em segundos, metros ou quilos. Então, temos como exemplo a patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, o remo, ciclismo, levantamento de peso, várias outras, como vocês percebem, que usam como resultado a comparação entre o desempenho dos atletas, seja em segundos, né, em tempo, seja em metros, ou seja, distância, ou quilos, ou seja, o peso. Tá bom? Então, toda vez que faz os resultados de conforme o desempenho, a comparação desses desempenhos, nós vamos ter os esportes de marca. Tudo bem, agora vamos ver outra categoria de esporte chamado esportes de precisão. O que são os esportes de precisão? São um conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico, seja ele estático ou em movimento, comparando-se o número de tentativas empreendidas com a pontuação estabelecida em cada tentativa, ou a proximidade do objeto arremessado ao alvo, como nos exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Olha só os exemplos. Nós temos o curling, tá? Esse tipo de esporte aqui precisa arremessar esse objeto o mais próximo possível, deslizando ele até o seu alvo. Nós temos também outro exemplo, vamos ver lá, conforme aqui a imagem, olha, o golfe. Também você precisa atingir a bola e fazer ela acertar um buraco no chão para poder ganhar o ponto. Nós temos outras modalidades também, como o tiro com arco, né? Olha só, você precisa acertar o alvo projetando uma flecha com o arco, certo? Então, existe várias pontuações para cada distância que você acerta do alvo. Então, esse daqui é outro exemplo de modalidade de precisão, ok? Então, esses são os esportes de precisão. E agora vamos conhecer os esportes da categoria técnico combinatório. Quais são e o que significa esses esportes? Vamos conhecer aqui, olha só. Essas imagens, já dá para ter ideia, né? Então, os esportes técnico-combinatórios reúnem modalidades nas quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo padrões técnico-combinatórios. Então, eles são avaliados segundo o desempenho desses padrões técnicos combinatórios. Como exemplo, nós vamos ter a ginástica artística, vocês estão vendo aqui na animação, a ginástica rítmica, o nado sincronizado, a patinação artística, os saltos ornamentais. Então, todos esses são avaliados de acordo com seu desempenho técnico combinatório. Esses são os esportes desse tipo de categoria, técnico combinatório. E agora vamos conhecer outra modalidade, outra categoria, que são os esportes de rede, quadra ou parede de rebote. Então vamos entender aí o que é essa categoria esportiva. Então reúne modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar
ou rebater a bola em direção a setores da quadra adversária nos quais o rival seja incapaz de devolvê-la da mesma forma, ou que leve o adversário a cometer um erro dentro do período de tempo em que o objeto do jogo está em movimento. Então, um dos exemplos desse tipo de esporte de rede, né, são o voleibol, o vôlei de praia, o tênis de campo, o tênis de mesa, o badminton, a peteca. Já os esportes de parede têm como exemplo a pelota basca, o raquetebol e o squash. Então, esses são os principais tipos de esporte que são da categoria rede, quadra ou parede de rebote. E agora nós vamos conhecer outra categoria, que é chamada de esportes de campo e taco. Então, essa categoria reúne as modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e assim possam somar pontos. Como exemplo, nós vamos ter o beisebol, o cricket, o softball. Então, esses são os principais tipos dessa modalidade de campo e taco. Muito praticado em outros países, né? Quase não se vê muito aqui no Brasil, mas eles são muito populares, por exemplo, no Japão, nos Estados Unidos. E outra categoria que nós temos também são os esportes de invasão ou territorial. E nessa categoria, reúne-se modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar a bola a uma meta ou setor da quadra, ou então campo, né, defendida pelos adversários. Por exemplo, um gol, uma cesta, um touchdown. E aí eles devem ficar protegendo simultaneamente o próprio alvo, a sua própria meta, ou então o seu setor do campo. E aí nós vamos ter como principal exemplo o basquetebol, o frisbee, o futebol, o futsal, futebol americano, o handball, hóquei sobre grama, polo aquático, o rugby. É a maior parte dos tipos de esportes coletivos que existem. Então, o esporte de invasão ou territorial são aqueles que são mais populares aqui no Brasil. Mas nós temos também outra categoria, que é a categoria de combate, os esportes de combate. E eles reúnem modalidades caracterizadas como disputas nas quais os oponentes devem ser subjugados com técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de determinado espaço por meio de combinações de ações de ataque e defesa. E como exemplo, nós vamos ter o judô, o boxe, a esgrima, o taekwondo, entre outros tipos. Muito bem, e agora vamos para o nosso checklist. Muito bem, gente, eu espero ter esclarecido muita coisa para vocês. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, não tem problema, porque é aqui no checklist que a gente vai ver os principais tópicos trabalhados durante o nosso Tira Dúvidas. E o primeiro deles foi sobre o significado do esporte de acordo com o contexto, onde nós aprendemos que o esporte ele pode ser trabalhado de diferentes formas, dependendo do ambiente onde ele está inserido. E nós vamos ter três tipos: o esporte educacional, que é aquele trabalhado nas escolas, com a finalidade de formar o cidadão de uma maneira integral, ensinando valores, o respeito e a inclusão. Nós vamos ter o esporte social ou de lazer, que é aquele praticado de maneira desinteressada, para a diversão das pessoas e a socialização. E nós temos o esporte de rendimento ou competitivo, que é aquele trabalhado de forma profissional ou não, mas sempre visando o rendimento completo e também as competições. Depois, nós aprendemos sobre o conceito de esportes, onde nós vimos que é todo aquele tipo de atividade que seguem regras oficiais normatizadas por instituições nacionais ou internacionais. Então, eles seguem regras oficiais
que não podem ser modificadas. Por isso, elas se diferem de outras categorias de movimento, como os jogos, a ginástica, as lutas, entre outras. Nós aprendemos também sobre as categorias do esporte, onde nós temos aí o esporte de marca, que são aqueles em que faz a comparação entre os resultados, seja ele conforme o tempo alcançado, ou a distância em metros, ou então o peso levantado em quilos. Nós temos os esportes de precisão, que consistem em acertar um alvo específico. Nós temos os esportes técnico-combinatórios, onde se avalia o desempenho técnico dos atletas. Os esportes de rede, quadra e parede consiste em tentar acertar um setor do outro lado da rede ou da quadra, do lado específico do adversário, fazendo com que ele erre o seu movimento. Os esportes de campo e taco consiste em rebater um objeto, fazendo com que ele seja recuperado no mínimo de tempo possível enquanto você percorre as bases. Temos os esportes de invasão, onde você precisa acertar um alvo invadindo o campo ou território adversário. E os esportes de combate, que consiste em subjugar o oponente mediante técnicas de ataque e defesa. Muito bem, e agora vamos para a nossa dica do dia. Muito bem, pessoal, e agora anote aí essas dicas para você não esquecer mais o nosso assunto. Então, a dica número 1 é: o esporte está relacionado com instituições que criam as regras oficiais e regem a atividade esportiva. Ou seja, esporte é toda aquela atividade em que ela segue regras oficiais que foram criadas por instituições normativas. O futebol que a gente joga aqui no Brasil é jogado da mesma maneira em qualquer lugar do mundo. Você vai para outro país, mesmo que você não fale a língua daquelas pessoas, mas você consegue jogar futebol com todos eles. Por quê? Porque todo mundo segue essas regras oficiais. Então você vê os esportes nas mídias, eles sempre vão estar seguindo aquelas regras oficiais criadas pela instituição normativa maior. Geralmente são aquelas instituições internacionais. No caso do futebol, é a FIFA. Então, o esporte é exatamente isso. Para ser um esporte, ele precisa ter essas instituições. Por isso mesmo que, no caso, a queimada, ela não é um esporte, ela é um jogo. Porque a queimada, ela sofre variações em diferentes contextos, em diferentes culturas. E devido a essas grandes variações, ela não consegue se reunir como uma forma específica de esporte, com uma instituição única normativa que faça regras oficiais para todo mundo seguir a mesma forma de praticar essa atividade. Já o voleibol, por exemplo, é um esporte porque existe uma instituição que está ali normatizando aquela atividade. Anote aí a dica número 2. Há 7 categorias. Marca, que são aqueles esportes de comparação dos resultados, seja em metros, segundos ou quilos. O esporte de precisão, que consiste em acertar um alvo específico. Os esportes técnico-combinatórios, em que se avalia o desempenho técnico do atleta ou ginasta. O esporte de rede, quadra ou parede, que consiste em acertar um setor específico do lado adversário, fazendo com que ele erre o movimento e sempre passando por cima de algum obstáculo, geralmente é uma rede. Os esportes de campo ou taco, que são aqueles que reúnem as modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível e tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre elas. Os esportes de invasão,
que consiste em invadir o território adversário para tentar atingir a meta, o gol ou uma área específica. E os esportes de combate, que consiste em tentar derrotar o adversário mediante técnicas de ataque e defesa. E aí, anotaram as dicas? Agora vamos para o nosso encerramento. E aí, pessoal, gostaram do nosso Tira Dúvidas? Espero que sim, e eu espero também ter contribuído com o aprendizado de todos. Então não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @centrodemídias_AM e #Projeto Conquistar Seducan. Obrigado a atenção de todos. Até a próxima!